Oi, meu nome é Mila. Eu tô aqui hoje para contar para vocês algumas informações fora do que veio nos informativos a respeito da Emenda Constitucional 62 de 2009. Essa emenda, como vocês devem lembrar, ela foi declarada inconstitucional pelo STF. E eu trouxe alguns argumentos aqui que só vai saber desses argumentos que eu vou contar para vocês quem realmente assistiu os debates da TV Justiça. Então eu quis aprofundar esse assunto porque eu achei muito importante para quem presta concurso da advocacia pública memorizar o que foi discutido pelos ministros. Então eu vou contar para vocês o seguinte: essa ADI são duas ADIs, a 4357 e a 4425. Essas ADIs discutiram então a Emenda Constitucional 62, que regulamentou o 97 do ADCT e o artigo 100 da Constituição Federal. O 97 foi totalmente declarado inconstitucional. E o artigo 100 da Constituição foi parcialmente declarado inconstitucional. Alguns parágrafos, alguns incisos, algumas expressões. Então, às vezes, o candidato pode se confundir. Como é que um artigo da própria Constituição foi declarado inconstitucional, já que não existem normas constitucionais e inconstitucionais? Então, na verdade, não foi o próprio artigo 100 que foi declarado inconstitucional, foi a Emenda Constitucional 62 que regulamentou o artigo 100 que foi declarado inconstitucional. Então, em resumo, o que eu quero trazer para vocês hoje? 3 posicionamentos que a gente teve nos debates que ocorreu entre os ministros no plenário do STF. Vou falar do ministro Carlos Aires Brito, relator inicial dessas ADIs. Vou falar dos argumentos do ministro Gilmar Mendes e dos argumentos do ministro Teori Zavascki. Esses últimos dois é o que você vai levar para sua prova, caso questionado, a se posicionar de uma maneira crítica em relação a essa declaração de inconstitucionalidade dos precatórios, do regime diferenciado de pagamento de precatórios. Então, o que eu tenho para te contar de início? O ministro Carlos Aires Brito, para fazer esse voto e o relatório, para fazer esse relatório, esse voto sobre essa emenda constitucional, ele se aprofundou bastante no estudo de como é feito o pagamento de precatórios por municípios e estados no Brasil. Ele chegou ao ponto de apresentar o seguinte exemplo: enquanto um estado brasileiro em determinado ano gastou R$1.700.000 com pagamento de precatório, esse mesmo estado, nesse mesmo ano, gastou R$104 milhões em publicidade e propaganda. Então, assim, antes de ir para a declaração de inconstitucionalidade, os argumentos jurídicos, ele analisou isso. Ele foi a fundo questionando: será que aquele argumento da Fazenda Pública, no sentido de que o erário é insuficiente, por isso a Fazenda Pública precisa de um regramento especial e diferenciado de pagamento, estaria correto? Na visão dele, isso não é correto. Porque fazendo esse estudo e essa comparação entre pagamento de precatório por vários estados e municípios, ele chegou à conclusão de que o que existe é uma má administração do dinheiro público e não falta de. Então, assim, esse é um argumento que, na minha visão ali, assistindo o debate, convenceu os outros ministros. E o que eles fizeram após isso? Colocaram os argumentos jurídicos. E quais foram? Essa emenda dos precatórios, colocando leilões, 15 anos para pagamento, tratando a Fazenda Pública de uma maneira diferenciada, quais os princípios e garantias da Constituição que ela lesou? Ela lesou o acesso à justiça, ela lesou a independência dos poderes e ela lesou a proteção da coisa julgada. Principalmente o ministro Celso falou bastante desse ponto, sobre a relativização da coisa julgada que estaria acontecendo, a gente deixar, por exemplo, um cidadão receber 15 anos depois da condenação da Fazenda Pública. Então a gente estaria permitindo essa relativização, essa superação da coisa julgada de uma maneira transversa, de uma maneira não jurídica, através dessa emenda constitucional do precatório. Então, esse é o primeiro argumento, não é a crítica, esse é o argumento do plenário, por que foi declarada a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 62. Então, agora eu te conto o que você vai levar para a sua prova de argumento crítico. Quando chegou na hora do ministro Gilmar Mendes votar, ele lembrou de uma palestra do Konrad Hesse, que ele inclusive traduziu, o ministro Gilmar Mendes. Uma palestra na Alemanha do Konrad Hesse, que é aquele doutrinador que fala sobre a força normativa da Constituição. Konrad Hesse, na Alemanha, disse o seguinte, nessa palestra: todos os estados passam por momentos difíceis.
É preciso, por isso, que haja uma disciplina normativa de exceção. O que o ministro, então, trazendo essa palestra para o precatório, entendeu? Olha, é claro que fazenda pública e cidadão não podem ser tratados igualmente, de uma maneira igualitária. Eu estaria sendo injusto com a fazenda pública, que precisa de vários regramentos para pagamento de precatório. A fazenda pública precisa incluir na lei orçamentária, ela não é assim, condenou, pagou, como em tese poderia ser feito por um cidadão comum. A fazenda pública deve ser tratada diferenciada, passa por momentos difíceis, e é por isso, lembrando do Conrad Hess, é por isso que ela merece sim um tratamento diferenciado. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é do ministro Teori Zavascki. Teori Zavascki foi mais profundo e para mim essa é a principal crítica, e ele tem muita razão na minha visão, sobre o que vai acontecer com esse julgamento. Ele falou, se a gente declarar a inconstitucionalidade do 97, como realmente foi declarada, do 97 do ADCT, nós estamos gerando um caos para a fazenda pública e para o cidadão em si. Por quê? Vocês estão lembrados do efeito repristinatório tácito que acontece no controle de constitucionalidade? Vou te explicar o que isso vai acontecer aqui. Esse efeito transmutado aqui nesse julgamento agora. O artigo 97 não trouxe nem o primeiro e nem o último regramento diferenciado de pagamento precatório que a gente tem. A gente já teve um anterior, regulamentado pela Emenda Constitucional 30, que está no artigo 78 do ADCT. Só que existe um problema. Então vamos pensar no efeito repristinatório tácito. Declarada a inconstitucionalidade do 97, qual seria o normal do efeito repristinatório tácito? O 78 regulamentar aquele vazio deixado pelo 97. Não vai poder acontecer isso, o ministro lembrou. Por quê? Porque o STF declarou a suspensão desse artigo. O artigo 97 está suspenso. Então o que o ministro Teori alertou? Falou, gente, se a gente declarar a inconstitucionalidade do 97, a gente vai ficar sem regime. Vai ter um vácuo aqui. A Fazenda Pública vai voltar lá para o artigo 100 antes de qualquer regulamentação, para o artigo 100 da Constituição, antes de qualquer regulamentação pela Emenda Constitucional 30 e Emenda Constitucional 62. O que isso gera? Aí que gera o caos. Porque se eu tinha pelo menos 15 anos, pagamento mensal, leilão, que era o que é criticado agora, e declarado inconstitucional, agora eu não vou ter mais nada. Eu não vou ter nem limite de 15 anos, eu não vou ter nem forma de pagamento diferenciada de leilão, eu não vou ter regramento nenhum. Isso pode abrir um espaço para a Fazenda Pública fazer o que ela bem quiser. Então é isso que eu quero que você leve para sua prova. Ah, última coisa que eu esqueci de lembrar. Esse caso não terminou. Por que não terminou? Porque a gente vai passar agora para a segunda etapa, que é a modulação dos efeitos desse controle de constitucionalidade. Até agora só tem o voto do ministro Fux, que ele disse que, na opinião dele, o prazo razoável seria a modulação no prazo de 5 anos. Aí pensei, de onde será que ele tirou esse prazo? Ele esclareceu no debate. A própria Fazenda Pública foi que pediu para ele o prazo de 5 anos. Agora, esse voto a respeito da modulação está com o ministro Barroso. Então vamos acompanhar o que o Barroso vai falar sobre isso. Conforme for surgindo outros casos semelhantes, eu venho te alertar. Então vou terminar minha conversa com você por aqui, lembrando de 3 coisas então. Lembra do que o ministro Aires Brito trouxe no relatório no voto dele. Lembra do que o ministro Gilmar Mendes falou do Conrad Hess. E lembra principalmente do que o Teori falou sobre esse caos que ele já visualiza que pode surgir. Tá bom? Obrigada, até a próxima e bons estudos para você. Tchau!